Bem-vindos à nossa primeira gravação do IBC, Instituto Bíblico de Capitólio. Nós vamos hoje falar sobre Madison e por que existem essa questão de verdade presente na igreja. Parece que existe um grande conflito dentro da igreja. Vamos ver aqui 1 Coríntios 1, 26. Abrimos a Bíblia. 1 Coríntios 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Vamos lá para trás, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, Paulo aqui expõe esse paradoxo dentro do Evangelho, né? E isso vai ficar bem claro aqui, patente, na situação de Madison. A Sr. White diz: a obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Olha só a tipologia aqui, paralelos, tipo e antítipo, né? Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para nosso tempo. Tá? Isso aqui ela fala na abertura de um capítulo lá no Grande Conflito. E realmente nós vamos ver e constatar isso. Voltemos rapidamente a 1888. Bom, as raízes do conflito que nós estamos tematizando estão em Minneapolis, lá em 1888, nesse mural aqui que nós temos, o grande mural feito por Alfred Lee, um artista adventista, por ocasião da inauguração da Conferência Geral, ali do novo prédio. Aqui nós vemos a igreja de Minneapolis com Jones e Wagner, A.T. Jones. Esses dois trouxeram uma mensagem forte, poderosa, mas a liderança institucional, a presidência e tudo, mandaram mensagem dizendo ficar firmes, não é para mudar, porque tinha um conflito entre as duas editoras, lá da costa leste e a costa oeste, tinham diferenças de opiniões no assunto, lá de Gálatas e tudo. Então, esses dois jovens pastores contra, digamos assim, a liderança. Só que Ellen White deixou claro que não foram os dois, que não era a ideia dos dois, mas era Deus quem estava dando essas mensagens. E então, isso suscitou a conferência geral mais dramática da nossa igreja. Ellen White desempenhou um papel muito importante ali, dando conselhos, admoestando. E se não fosse ela, realmente teria descambado já nesse momento. E depois ela continuou dando conselhos e tal, e se incomodaram tanto que mandaram ela para a Austrália. Claro que de uma forma muito bonita, falando, olha, a Austrália precisa de missionários, você vai ser uma bênção lá, você vai ser uma luz, parabéns, vai lá para a Austrália, você está convidada. Né? E a Sra. White diz realmente que Deus não estava nisso de eles irem, mas ela aceitou, ela estava trabalhando para a igreja e tudo. Não era uma simples leiga, né, como nós hoje, e foi, né, acatou e foi lá para a Austrália. E lá ela fundou uma escola que depois ela falou que era escola modelo, para servir de modelo, porque lá nos Estados Unidos as escolas falharam vez após vez. A escola de Battle Creek deu errado, o presidente teve que ser mudado, depois outro. E aí ela fundou lá do jeito certo que era para ser. Aí lá nos Estados Unidos, já que não queriam seguir ela, mas um professor de Walla Walla, chamado Sutherland, viu lá na Austrália o que estava acontecendo. Uau, vamos copiar isso aqui em Walla Walla. Tá? E realmente foi uma bênção isso. O Walla Walla começou a prosperar, chamaram Sutherland, vem cá para Battle Creek então. Vamos ver se você vai dar um jeito nesse colégio aqui que sempre falha. Ele falou, com uma condição, de que vá para o campo. Não pode ficar aqui na cidade. Tá bom, então tá bom. Ele foi de bicicleta, começou a andar de bicicleta lá e achou um sítio ali em Barren Springs, mais ou menos perto, né? E mudou o colégio de Battle Creek para Barren Springs e ali fica até hoje. Ele está lá até hoje, onde fica a atual Andrews. Naquela época se chamava Colégio Missionário Emanuel.
tá? Berrien Springs, Michigan. Acharam ali, e esse Sutherland, então, que pegou, captou a mensagem do jeito que deveria ser, começou a fazer reformas radicais ali, tá? Tão radicais que ele até transformou o campo de futebol, o campo de esportes lá que eles tinham, num campo de batatas, para eles poderem trabalhar também, os alunos trabalhando meio período, estudando meio período, trabalho manual junto com os professores, nada das matérias clássicas, enfim, uma reforma muito grande que você pode estudar melhor no livro intitulado Estudos em Educação Cristã, de Sutherland. Tá? Esse livro já tem digital e vai ter logo impresso também. Outras reformas que foram feitas lá no Colégio Missionário Emanuel, que é hoje Andrews, né, foram na questão de alimentação, tirou as matérias dos clássicos lá, não sei o que, línguas, grego, latim, colocou mais coisas de natureza. Que outras reformas que teve lá? Que assim, começou a suscitar oposição do corpo docente mesmo, às vezes, professores, alunos, pais, sabe? Isso aí tá meio radical, sabe? A gente tá desconfortável, e a pressão foi tanta que, então, afinal, foram forçados pelas circunstâncias a renunciarem. Sutherland e Magan. Eles têm aqui o livro A Escola de Madison, que vai contando tudo isso aqui também mais em detalhes. Também tem um livro chamado A Linda Fazenda de Deus, que está online aqui nesse link que aparece na tela, que você pode ler, está em português. Esse aqui está só em espanhol, foi lançado recentemente por Vance Farrell. Então a posição foi tanta que eles foram forçados pelas circunstâncias a renunciarem. Estamos desanimados, e agora, gente? Sabe? E Ellen White os encorajou a irem fazer um trabalho por conta própria no sul dos Estados Unidos, que não é tanto sul assim, tipo Flórida, mas é em direção à Flórida, que é lá no Tennessee, Georgia. Foram para lá porque ali estava sendo feito um trabalho pelos negros. Você sabe que Atlanta é a capital do movimento Martin Luther King, coisa assim, e ali tinha muitos negros. Então, vão lá formar um instituto. Aqui nós vemos uma foto dos pioneiros, até tem a expressão The Rainbow Seven, os 7 do arco-íris, pioneiros que fundaram o Instituto de Sustento Próprio Madison. E aqui nós vemos Ellen White, naturalmente, na base aqui embaixo, e no meio tem a tal de Nellie Jullard, preceptora, secretária, tesoureira, e olha só o que Ellen White falou para ela nessa ocasião de que estavam começando esse instituto novo. Nell, você acha que já é muito velha e que seria bom se aposentar. Se você decidir vir conosco e se unir a esta obra, que era a escola de Madison, né, que estavam formando, se cuidar desses rapazes e os guiar naquilo que o Senhor quer que eles façam, então o Senhor renovará a tua juventude e você fará mais no futuro que tudo que você fez no passado. Olha só que promessa, hein? Para ela, você vai ter muita vida. E, de fato, ela morreu com 95 anos de idade. Tá? Nasceu em 1944 e morreu em 1938. Ao lado dela temos aqui Sutherland. Ele tinha 39 anos quando começou o Madison. E depois também Magan, que tinha 4 anos a menos que ela. Que Sutherland, né? Ok. Avancemos e vejamos alguns detalhes. O legado de Madison. Portanto, não deu certo o caminho institucional nos Estados Unidos e agora lá vão os dois, Sutherland e Magan, num trabalho pioneiro. Na verdade, já tinha esse trabalho feito para os leigos no sul dos Estados Unidos. Aqui nós vemos a imagem do barco chamado The Morning Star, a Estrela da Manhã, ninguém menos que Edson White, o filho de Ellen White, de James White, estava ali no barco fazendo distribuição de livretos, tinha uma área para fazer cursos ali na parte superior, trabalho missionário, médico missionário, para os negros ali, pobres do sul dos Estados Unidos, sem a permissão da igreja, note bem, era um ministério leigo. E era uma situação realmente bem delicada, porque, olha só, o filho da profetisa fazendo uma coisa sem ter a permissão, assim, a bênção da igreja. Situação complicada, mas eles não podiam falar contra, porque, olha só o que Ellen White diz aqui, várias vezes, antes mesmo de seu trabalho em Berrien Springs,
Os irmãos Sutherland e Magan expressaram a mim sua preocupação sobre o trabalho no Sul. Seus corações estão lá. Eles acham que podem glorificar a Deus melhor indo para um novo campo, mais necessitado. Isso é realmente o verdadeiro espírito missionário, né? Querer ajudar os necessitados, os pobres. Estavam cansados, já mesmo antes de ir mudar lá para o campo de Barren Springs, já estavam com a vontade de ir para o Sul. Então, não deu certo em Barren Springs, na Andrews lá, e foram então fundar o seu novo ministério, a modelo de Edson White. Isso aqui está tudo na história da igreja, nesse mural. Tá. Ok. Navegando, portanto, com esse barco de Edson White, estava Ellen White, estava Sutherland, estava lá navegando, e o barco providencialmente quebrou. Ali o motor encrencou, uma coisa lá, e aproveitaram o momento para sair e procurar sítios, procurar terreno e tal. E um dos terrenos que acharam foi o sítio do Sr. Nelson, o sítio do Sr. Nelson ali, acharam, e a Sra. White falou, é aqui. Só que eles não gostaram. Muita pedra, pequeno, ou então, na verdade, não pequeno, mas assim, deprimente. E foram lá, a Ellen White falou que era para ir avante tudo, e foram avante, fundaram a instituição, fizeram uma corporação independente da igreja, e tal. Aí começaram as críticas. Alguns falaram assim, ó, isso aí é muito terreno, está exagerando, quantas para fazer só uma escola, né? Isso vai quebrar a igreja, a parte financeira, muitos nem sabiam ainda que era para ser independente e tudo. E outros criticaram o modelo trabalho-estudo, tá? Não gostavam disso aí, ser bolsista, obrigatoriamente todo mundo tem que trabalhar, porque ali a ideia era para ser uma escola de sustento próprio, que se automaneja, com trabalho, as pessoas também vão lá e não pagam, enfim, modelo radical. Mas só que todos se levantaram quando souberam que era para ser uma escola independente juridicamente. Isso era uma coisa sem precedentes, tá? E Ellen White falou que uma condição para ela ser mesária, porque Ellen White nunca tinha sido membro de uma comissão, de uma instituição, até o momento. Mas ela falou que nesse momento, nesse caso, eu vou fazer parte, para endossar e para mostrar que não é errado começar ministérios independentes, para prestigiar o grupo, tá? Então isso foi uma mudança transcendental, que parecia estar em desarmonia com seus escritos passados, apoiando a obra institucional e tudo, mas aqui agora parecia dissidente, né? Vai fazer uma coisa independente. Isso aí realmente não foi entendido, não foi compreendido. E olha só o que a Sra. White diz aqui. Durante anos fui instruída de que existe perigo, constante perigo de que nossos irmãos olhem a seus companheiros, seres humanos, buscando a permissão para fazer isso ou aquilo, em vez de olharem para Deus. Assim, se tornam eles enfraquecidos, permitindo a si mesmos ficarem limitados por restrições de origem humana, desaprovados por Deus. 1903. O Senhor é capaz de impressionar mentes e consciências a fazerem a sua obra sob vínculo de subordinação a Ele, e num espírito de fraternidade que se acha de acordo com os princípios de sua lei. Ela não estava falando que é errado fazer escolas institucionais, né? Temos que dizer isso, mas ela estava endossando o caminho alternativo aqui, e alertando contra o perigo de olhar demasiadamente para seres humanos, buscando a permissão, a bênção. Aqui no Brasil isso ainda é mais forte. Um país de herança católica, né? Jesuítas lá, desde o começo, né? 1500 e tal. Essa mentalidade, o padre falou, a gente abaixa as orelhas, tudo, pedir permissão, a bênção. Aqui é mais acentuado isso aqui do que lá nos Estados Unidos. Temos que correr mais atrás do prejuízo ainda do que eles. Bom, então, os líderes da igreja estão inconformados, desgostosos, mas vão ter que visitar, né? Ellen White está lá e o negócio está crescendo, todo mundo está falando nisso. Então, chegam os líderes da igreja para visitar e ver o que está acontecendo ali. Aqui, Diário de Magan, ele escreve em 1904. Ele diz, à tarde me reuni com Daniels, que era o presidente da Conferência Geral na época, Prescott, Griggs, Washburn, Baird, W.C. White, para considerar nosso plano organizacional. Daniels não gostou dele. Prescott disse que havíamos avançado demais.
Será que existe uma coisa como avançar demais? Daniels disse o mesmo. Blum disse que outros professores invejariam nossa independência. Olha só os argumentos que eles usavam contra esse pretexto aqui. Invejariam nossa independência e que quereriam fazer o mesmo. Então, não dá precedente errado, vai emitir um sinal errado para as pessoas ali da igreja, vai criar desordem. Tá? Mas eles não se impressionaram nem com a desaprovação do presidente da Conferência Geral, líder mundial da igreja. Daniel, eu estou um pouco perdido aqui numa questão. Nesse caso, Daniel, então eles já estavam na Austrália, né? Já tinham passado por Battle Creek, pela nova escola. Você disse que deu um problema no motor do barco. Esse barco estava eles já estavam na Austrália? Não. Porque foi um pouco confuso para mim a questão de estar no sul ou estar na Austrália. Ok, obrigado. Boa pergunta. Ellen White estava na Austrália até 1901, eu acho, e aí ela voltou. Quando ela estava na Austrália, o Sutherland estava em Walla Walla. Ele viu lá de longe, olha, Ellen White assim, assim, assado, vou copiar, e deu certo, foi promovido para Battle Creek. Sutherland mudou Battle Creek para Barren Springs, e em alguma altura disso aí, Ellen White chegou, não sei em que ano certinho, mas o fato é que Barren Springs deu errado, bullying e tal, e começaram um novo instituto. A essa altura, Ellen White já estava de volta nos Estados Unidos. 1902, 1903, 1904, aí. Então, Ellen White estava apoiando. E apoio, e bola para frente. Certo? Então, olha só. Mesmo que a corporação independente for uma ideia de Ellen White, inclusive quando seu filho W.C. White estava trabalhando como McGann em planos corporativos, Daniels disse estar em total oposição a ela. Então isso aqui é citação desse livro aqui de Vance Farrell, historiador da igreja, na verdade presente. Ele também tem aquele livro chamado The Broken Blueprint, que é tipo, sabe quando você vai imprimir um livro, tem aquele modelo, a chapa, né? Então, a chapa é o que Ellen White deu, como é que é para ser a educação adventista. Mas foi quebrada essa chapa. Então, The Broken Blueprint, esse aqui é o segundo livro, e parece que vai sair um terceiro, em espanhol por enquanto só, sobre Loma Linda. Como é que era para ser e como é que a busca pelo credenciamento da escola quebrou a escola, inclusive Madison, mas isso aí vai ser parte de uma palestra mais futura sobre Madison, tá? Dessa série. Então, mesmo que a ideia de fazer independente fora de Ellen White, eles eram contra. Para você ver que a oposição que surgiu lá em Minneapolis ainda estava viva. Estava viva, mais viva do que nunca. Mesmo Ellen White falando, não pode ser, porque vai contra qualquer lógica. Temos uma igreja, então vamos fazer com a igreja, vamos ficar juntos, univos. Só que não no aspecto jurídico aqui. Ellen White está me ilustrando. Na verdade, no caso, né? Porque ali eles estavam querendo agradar os homens, agradar o governo, querer as credenciais. Então eles estavam não se importando como Deus tinha instruído, mesmo que parecia estranho. Então agora quando eles estão querendo agradar a Deus e não agradar os homens, mesmo a profetisa estando presente, viva, teve essa relutância. E verdade. imagina hoje em dia, né? A nossa profetisa. Se ela estando lá em pessoa já era assim, né? Isso, estando em pessoa já era assim. E hoje em dia, o que acontece? Será que a gente realmente está buscando ler como que agrada a Deus a maneira de educação? Será que nossos filhos estão realmente na escola adventista aprendendo o que Deus falou que era a maneira correta de se ensinar? É verdade. Então, a oposição da igreja realmente desanimou os dois. Aqui nós vemos uma linda imagem dos dois sentados, meio desanimados, mas Ellen White ali, baseado na Bíblia, apoiando os dois, com um leve sorriso de encorajamento, e no meio o barco de Edson White, que serviu de modelo ministério independente. É aprovado por Deus. Vamos ver aqui com mais texto. Mas, infelizmente, a questão financeira é que pesa muito, né? O dinheirinho.
O que a senhora White diz? Alguns têm mantido a ideia de que, pelo motivo de a escola de Madison não ser propriedade de uma associação, os que estão a cargo da escola não deveriam ter a permissão de angariar entre nosso povo fundos que são muito necessários para dar continuidade à sua obra. Então, muitos acham que não pode angariar fundos na igreja. É claro, isso faz sentido. Já pensou, você é pastor de uma igreja e vocês têm alguns projetos lá de reforma da igreja, da capela e tudo, e chega alguém pedindo dinheiro e o pessoal dá milhares de reais e tal, você vai ficar meio ruim, porque, poxa, agora eu vou ficar com menos. Então, é humano essa reação. Mas Ellen White diz, essa ideia tem que ser corrigida. Ó, na distribuição do dinheiro que chega ao tesouro de Deus, você, Magan, tem o direito a uma porção, tanto quanto os outros, conectados com outros empreendimentos em necessidade, que são levados avante em harmonia com a instrução do Senhor. Então, é para ter, sim, a permissão, é para ter uma parte, é para ir para os ministérios independentes. Tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a União Central Brasileira deveria dar um pouquinho do dinheiro que entra lá, por exemplo, para a TV Terceiro Anjo. Ou então, dar um pouquinho para a Escola de Profetas lá. Mais forte ainda diz, o Senhor Jesus um dia vai chamar a prestação de conta aqueles que atam tanto as suas mãos que é quase impossível para você avançar em harmonia com as instruções de Deus. Os ministérios leigos sempre têm sido assim aqueles que trabalham mais com suor, o pioneiro tem que dar o seu sangue, às vezes até desanima, fica doente e tal, chuta o balde, porque é tão difícil, não tem recursos, tem que, entendeu? Muitas vezes usam seus próprios recursos. É uma coisa bem séria. Não vos preocupeis que alguns recursos vão diretamente àqueles que estão tentando fazer o trabalho missionário. Ó. Não tem que passar tudo pela via da união, da associação, da igreja, do CNPJ. Não vos preocupeis que alguns recursos vão diretamente àqueles que estão tentando fazer o trabalho missionário de forma silenciosa e efetiva. Os irmãos Sutherland e Magan deveriam ser encorajados a solicitar meios para o sustento da obra. Ellen White, SPTB, isso aqui está só em inglês, tá? Página 31.3, volume 11. Então, no caso aqui, voltando à questão da União Central Brasileira, só um exemplo, né? A TV Terceiro Anjo deveria ter a permissão e ser chamado, ser encorajado, TV Terceiro Anjo, vai para Jundiaí e peça recursos lá, faz recolhe dinheiro aqui nessa igreja, vem cá, ó. Deveriam ser encorajados a solicitar meios para o sustento de sua obra. IAG, vai para o Nordeste aqui e vai angariar fundo nessa igreja. Peça dinheiro aqui. É um dever. Deveriam ser encorajados a solicitar meios. Tá? Mas o que nós vemos hoje em dia? É isso. O que nós vemos? O contrário. Exatamente o contrário do que Ellen White diz. Tá? Ministérios independentes juridicamente. Não quer dizer que sejam independentes doutrinariamente. Obviamente, isso está implícito. É privilégio desses obreiros aceitar doações ou empréstimos para que possam investir. Ok? Então, podem sim aceitar doações, podem aceitar empréstimos mesmo para que possam investir. Spalding and Magan é uma coleção que antigamente foi publicada sob o nome Testemunhos Não Publicados. Aí foi publicado e mudaram o nome para Spalding and Magan, 422.3. Tá? Agora a proibição se torna oficial. Ó, continuam e oficializam a rebelião. Porque se Ellen White fala uma coisa, não é rebelião fazer o contrário? Né? Ah, mas é só um conselho. Já viu essa? Muitas vezes. É um conselho de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Provérbios não é um conselho também? Mas é para ser seguido? Outras pessoas diziam assim, Ellen White está sendo influenciada, já está ficando velhinha e W.C. White está influenciando ela. Esse argumento já era velho, desde Minneapolis. Então, eles racionalizavam muito e esse espírito
que tal, infelizmente, Ellen White mudou. Essa era também uma nota tônica. Ellen White mudou, ela não é a mesma. Enfim, só para você entender como é que funciona a rebelião e nós temos que ficar longe de qualquer incredulidade. Votado que qualquer empreendimento especial para o qual se pedem doações do povo deveria ser primeiro autorizado pela Associação Geral e pela União. Tá? Qualquer um que quer dinheiro tem que ter o aval da Associação e União. Mas quem está falando isso não é Ellen White. Não, isso aqui não é Deus falando. Isso aqui é uma revista que publicou a decisão do comitê da Conferência Geral, da Associação Geral. Então, eles O estavam comitê não é fazendo assembleia, né? Não é assembleia, não. diferente do que Deus estava falando. Sim. Deus estava falando uma coisa. Eu não tenho certeza se é assembleia aqui ou não, porque naquela época elas aconteciam de ano em ano. Eu não sabia dizer nessa altura se é ou não, mas o fato é que foi votado isso aqui. Tá? Depois a gente pode tirar essa dúvida. Aí naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, muito menos Facebook, WhatsApp, e foi por carta. O cavalo foi lá para a costa oeste e trouxe a mensagem para Ellen White. A review chegou 12 dias depois na Califórnia. E qual foi a reação de Ellen White? Aos oficiais da Associação Geral, ela diz: fiquei muito agradecida em ouvir sobre os esforços a serem feitos pela escola de Huntsville e Madison. Foi votado, então, vamos ajudar a Madison. Eles merecem. E aí depois vota que só pode com autorização. Mas a aparência é de que nós encorajamos Madison. Parabéns. Entendeu? Mas, na verdade, o que Ellen White estava preocupado? Quando li as resoluções publicadas na Review, colocando tantas restrições sobre aqueles que possam ser enviados para angariar fundos pela construção de campos necessitados e destituídos, fiquei com muita pena pelas várias restrições. Nesta manhã, não consegui dormir depois da meia-noite. Acordei com esta mensagem aos nossos líderes: quebrem todo jugo que impediria ou limitaria o poder da terceira mensagem angélica. O apelo dela: revertam. O que vocês votaram é para ser quebrado. Quebrar esse jugo. Está impedindo. O que é um jugo? É o que ata o boi para que só possa caminhar numa certa direção pré-determinada segundo o dono quer. Não é para ter essa restrição. O Espírito Santo vai atuar de formas como ele bem se agrada. Tá? Ninguém deveria ser impedido de levar a mensagem da verdade presente a este mundo. Deixe os obreiros receber as suas orientações de Deus. Quando o Espírito Santo impressiona um crente a fazer certo trabalho para Deus, deixe o assunto entre ele e o Senhor. Para longe restrições humanas. Ellen White, portanto, apoiando de novo, assim como apoiou Jones e Wagner, agora apoia esses dois jovens valorosos a seguir em frente com seu ministério independente. Vocês lembram lá do episódio que está na Bíblia? Abramos aqui a Bíblia rapidamente em Marcos 9:38. Marcos 9:38. Disse-lhe João: Mestre, vimos o homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não segue conosco, e nós lhe proibimos, porque não segue conosco. Ele não é da nossa panela, não é de nossa equipe, da nossa igreja, digamos assim, proibido. É melhor não, vai criar confusão. Qual foi a reação de Jesus aqui? Jesus, porém, respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Então, querida união, divisão, associação, não lhe proibais. Mas a gente não proíbe. Mas só que depois, por trás das costas, proíbe, porque faz pressão para o palestrante tal e tal, que se você for, vai perder as igrejas. Se você for, dissidente. A gente não proíbe, mas por trás das costas faz o quê? Ministérios que creem nas 28 doutrinas fundamentais. Então, ministérios assim que creem em tudo. E Madison cria em tudo. Aliás, defendia, praticava e promovia até muito melhor do que os demais. Mais fervoroso. Você pode ver ministérios de apoio hoje em dia, de
que são independentes, por exemplo, Amazing Fact, lá nos Estados Unidos, Doug Batchelor, lembra? Super evangelístico, prega a verdade de uma forma incisiva. 3ABN, também, está crescendo bastante agora, mas realmente, de fato, começou muito bem, falando assim, de uma forma assim, poderosa, não diluída. Que outros ministérios temos? O Weimar, Amazing Fact, já falei, né? Que outros ministérios temos lá nos Estados Unidos? O Wildwood, que atualmente é um ministério que faz tantos missionários como nenhum outro instituto, que vão pelo mundo com Light. Depois temos também o Heartland Institute, né? E eles promovem melhor até do que as instituições convencionais, que estão realmente tão grandes, tão institucionalizadas, que fica difícil ser assim tão ousado em pregar, em falar, porque fica difícil a questão do homossexualismo, questão jurídica, CNPJ, né? As implicações seriam muito grandes de perder algum privilégio do governo. Então, vão lá os ministérios leigos e fazem a coisa. Surgiu aqui em Madison, tudo isso aí. Tá? Foi de Madison que foi o senhor Frazee lá para o Wildwood fundou, né? De uma forma direta ou indireta, surge daí. A Senhora White, comentando esse texto que nós lemos aqui agora, diz assim, ó: o fato de uma pessoa não se conformar em tudo com nossas próprias ideias e opiniões não nos justifica proibir-lhe o trabalhar para Deus. A Senhora White diz: por anos, no passado, me foi mostrado que o proceder não sábio dos ministros tem sido o fundamento da maioria das dificuldades na igreja. Forte a citação aqui, né? O proceder não sábio dos pastores é que é a maior dificuldade da igreja. E o pastor Ted Wilson, faz algumas semanas, falou lá no GYC Estados Unidos que o politicamente correto é o maior inimigo da igreja atualmente. É um dos maiores. O querer ser politicamente correto, querer agradar a todos, querer fazer certinho, ter uma boa relação com as entidades, os órgãos, ONGs, ADRA, tudo isso aí é o que impede. Tá? Não pode fazer proselitismo. Oficialmente a ADRA, diz lá na ADRA, se você for na página FAQ, Frequently Asked Question, perguntas feitas frequentemente, diz lá que a ADRA não faz proselitismo, ou seja, não pode tentar influenciar o batista, o presbiteriano, o católico a mudar para sua. Não pode pescar lá. Não. A ADRA foi feita para ajudar, dar pão e peixe, e é para se concentrar. Felizmente, a maior parte das entidades da ADRA não seguem isso, mas oficialmente está lá na página. É claro, para poder ter privilégios, parcerias com a ONU e dinheiros que vêm do governo. Então é muito preocupante isso, né? Ok, agora a situação, para piorar, começa a incluir o seguinte, ó: venda de livros a preços menores que na publicadora oficial. A Senhora White diz: não considero um dever que o ramo da obra do Sul, na publicação e manejo de livros, esteja abaixo das normas de nossas casas publicadoras estabelecidas. Se os fundos podem ser planejados de tal maneira que os preços para publicar e circular meus livros possam ser reduzidos, então que isso seja feito. Tá? Eu tenho aqui em mãos o material publicado pelo IAG, que é o Ministério Independente, né? A modelo do Madison, e esse livro é de Ellen White. Tá? Eles estão publicando aqui, como esse aqui foi de capa dura, sai um pouquinho mais caro, e está sendo muito interessante. Tudo que Ellen White, ou quase tudo, né, que Ellen White publicou nessa época de Minneapolis. Bem interessante. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas outros livros também são publicados. Caminho a Cristo tem uma nova tradução agora, feita direto do inglês, que vai sair o Caminho a Cristo super mais barato. Pode, é para ser assim. Isso seja feito. Carta 1901 de Ellen White. Ok? Não é para ter um monopólio. Por isso até que o White State, vocês sabiam que o EGW State é uma entidade independente da igreja? Só que tem fortes vínculos, obviamente, né? Recebem salários da igreja, mas só que quando ela estava morrendo, ela falou, ó, quero que você e você e você seja os fideicomissários, que estejam
administrando aqui. Não quero que seja da igreja, para não ter esse monopólio, e assim por diante. Mais uma citação de Ellen White. Tenho que dizer, meu irmão, que não tenho nenhum desejo de ver a obra no Sul avançando dentro das antigas linhas regulares. Ela não queria que fosse na linha regular, ou seja, na instituição oficial. Quando vejo quão fortemente prevalece a ideia de que os métodos de manejar nossos livros no passado devam permanecer, só porque o que foi deve ser, não tenho nenhum desejo de aconselhar que os costumes antigos devam continuar. Tá? Então, não é só porque foi que tem que ser assim. Pode mudar, pode, né? Desde que o objetivo seja o mesmo. Exato, mas pode descentralizar. É para descentralizar. É assim que a verdade vai ser espalhada no mundo inteiro como folha de outono. Se ficar nessa questão, mas a CPB está com dívidas, então a gente tem que, para saldar isso aí, tem que cobrar um livretinho assim, R$15, sabe? Então isso acaba acarretando um impedimento para a obra, entravando a obra de ser espalhada. Um dos motivos, na minha opinião, dessa briga entre a linha regular, que é a IASD, né, a organização, e a linha irregular, que seria os ministérios de centro próprios, é porque existe na mente das pessoas que uma certa concorrência. Tem uma certa concorrência, mas de fato não é uma concorrência. Deus, ele levantou a obra de sustento próprio, a linha irregular, não para concorrer com a linha regular, mas para apoiá-la. Então, as duas têm que andar em harmonia. Se a linha regular tem uma deficiência, surge a linha irregular para suprir, e não para concorrer. No caso, os preços altos seria uma deficiência. Uma deficiência. E deve ser feito, feito um esforço para reduzir esses preços. E a forma como se interpreta esses esforços. Mas eu acho que isso aí é por birra, eu acho que isso aí é por boa motivação. Isso aí não cabe às pessoas julgar. Porque Jesus falou, não julgueis as motivações, Ellen White diz, né? Ela especifica o que não é para julgar. É para julgar o reto juízo, mas não as motivações. Ele faz isso aí por essa motivação, por aquela. Então, né, deixa isso aí com Deus. Vocês sabem que o Caminho a Cristo ele foi publicado numa publicadora de fora da igreja. O livro mais vendido de Ellen White, o maior sucesso dela, foi publicado fora da igreja, já bem antes de Madison, em 1892, por uma publicadora cristã, mas não adventista. Depois completou com o capítulo número 1 e lançou. O livro Educação, 1903, Ellen White fez questão de publicar com Sutherland e Magan, lá na imprensa deles, não na Review and Herald, que seria a linha regular oficial. Entendeu? Aqui já seria meio caminho andado para Madison. E ele encorajou lá em Nashville a obra de publicações. Tá? O legado de Madison. A bênção para nós termos conhecimento, e na verdade esse conhecimento é bem escasso dentro da Igreja Adventista no Brasil. É uma pena que não se saiba disso, de que Ellen White apoiou ministérios independentes, sim. Ela apoiou, endossou aqui. Olha só o que Jesus disse lá no livro de João 5,41. E esse texto todo aqui está em Desejado 142.5. Jesus disse, eu não recebo glória dos homens. Não era a influência do sinédrio. O que é o sinédrio hoje? Não era a influência do sinédrio, não era a sua sanção que ele desejava. Não podia receber honra alguma da aprovação deles. Ele não estava em busca disso. Jesus é nosso modelo. Ele não ficava buscando a aprovação deles. Vamos tentar harmonização, isso, aquilo. Será que eles vão aprovar? Isso aqui é melhor para não provocar. Isso aqui é melhor para não suscitar a briga, sabe? Começar a falar meias palavras. Não era isso que ele queria. A gente nunca vê Jesus buscando isso. Nem João Batista. Nós somos o terceiro Elias, João Batista foi o segundo Elias. Nós temos que ir nesse mesmo espírito. Entendeu? Mas hoje em dia, não, hoje mudou, será e tal. Está no contexto de Betesda. Quando ele falou para o paralítico, levanta-te e anda. Foi, se você for ver hoje em dia, seria um ato provocativo. Falar para o paralítico e ir lá carregar a cama pela cidade inteira no sábado. Não seria uma provocação? Não, mas Jesus... Isso aí cheira a provocação
e melhor manter a paz onde for possível. Mas Jesus queria suscitar um rebuliço, para que as pessoas começassem a pensar e não sempre seguir o homem, porque foi dito, o pastor falou, entendeu? Jesus quis, leia lá o desejado. É claro que sempre tem que ser feito no espírito de tato e amor, mas controvérsias muitas vezes apoiam o avanço da verdade presente. Haver uma controvérsia, haver uma questão assim tensa, para que as pessoas comecem a pensar, mas por que está acontecendo? E para que vão estudar por si mesmos. É muito complicado para... Eu vejo assim, que é muito complicado para, na época de Jesus mesmo, os fariseus muitas vezes foram intitulados pelo próprio Cristo como hipócritas. E eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam enxergar amor nas palavras de Jesus para que eles pudessem sondar o coração. Eles só conseguiam visualizar que realmente o que eles que estava atrapalhando eles, estava atrapalhando o plano deles. Então hoje você pode tentar falar com amor com uma pessoa, levando com a Bíblia, levando com o Espírito de profecia, e ainda assim ser taxado, lá, ele não tem amor. Exato. Ele não sabe falar com amor, ele não está falando com amor. Você está ali praticamente implorando para a pessoa, enxerga, olha aqui, está escrito e tudo, não estou falando de mim, estou falando do que está escrito. E ainda assim a pessoa fala, lá, não está falando com amor. Eu ouvi certa vez um pregador dizer assim, que eles taxavam ele de sensacionalista, né, de aquela pessoa que... alarmista era a palavra. E ele falou assim, olha, se você vê a casa de alguém pegando fogo, como é que você vai dar o recado para ela? Você vai chegar quietinho e falar, olha, sua casa está pegando fogo, se fosse você eu ia lá. Eu não quero ferir seus sentimentos, mas... Ou você vai chegar e falar assim, olha, corre lá, sua casa está pegando fogo, dá uma olhada. Né? Vai lá ver o que está acontecendo. Com urgência. Com urgência. Então, não é uma questão de ser alarmista ou de ser crítico, ou de ser precipitado ou de estar querendo tomar alguma coisa que não ou outra coisa de alguém, mas a questão a salvação é uma coisa muito séria. O juízo está aí, né? O reino de Deus está aí, e Cristo está às portas. Sim. E a gente tem aqui mesmo se afligir para falar com as pessoas, com os nossos irmãos, que olha, não importa se é institucional, se não é institucional, se é organização, se não é organização. A questão é, Jesus está voltando, e quais os meios que nós vamos usar para atingir a todas as pessoas, os que estão dentro da igreja, os que estão fora da igreja. Todo mundo tem que mudar. Sim. Todo mundo tem que enxergar essa realidade, para que não seja pego com desprevenido com a do Senhor. Realmente, muito obrigado. O Senhor não requer que a obra educacional em Madison seja abrangentemente mudada. Outro exemplo que temos de instituição de sustento próprio, que foi uma bênção em seguir os passos de Madison, foi o IEST. Né? O IEST, ele foi assim, brilhou fortemente, iluminou muitas pessoas aqui no Brasil, os seus áudios. Até no MV lá eu postei os áudios dos anos dourados do IEST, uma bênção fantástica. Pena que agora foi descontinuado, mas seguiu esse molde aqui, né, de ser uma instituição de sustento próprio, independente juridicamente falando. O Senhor não requer que a obra educacional em Madison seja abrangentemente mudada. O que é uma mudança abrangente? Será que isso aconteceu no IEST? Abrangentemente mudada. Antes que possa receber o apoio geral de nosso povo. A obra que tem sido feita ali é aprovada por quem? Mais do que presidente, mais do que comissão. É por Deus que tem aprovação. E ele proíbe que essa linha de trabalho seja quebrada. Ellen White dizendo, a profetisa do Senhor, Deus proíbe que isso aí seja interrompido. Meus irmãos, em posições de responsabilidade, não murmureis sobre a obra sendo feita em Madison, para treinar obreiros a avançar aos caminhos embalados. É da vontade do Senhor que esta obra seja feita.
Cessemos de criticar os servos de Deus engajados nessa obra e humilhemos nosso coração perante o Senhor. Bom, quem tem ouvidos, portanto, ouça. É Deus falando, e se alguém rejeitar isso, está indo contra Deus e em rebelião, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. É para cessar as críticas, as questões de falatório, mas não sei o que, tá? Muito cuidado com a língua. Então, é para parar, é para continuar, como é que não é? A Ellen White diz que não haja qualquer restrição colocada sobre a escola de Madison para limitar sua obra em campo de sua operação. Qualquer restrição, de qualquer natureza, liberdade total. Lembra lá o conselho de Gamaliel? Vocês lembram lá o conselho de Gamaliel que ele deu? Sim. Se essa obra for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, vai dar errado. Não nos preocupemos, isso aí é com Deus. Se os irmãos Sutherland e Magan prometeram não atrair estudantes de suas escolas nos Estados do Sul dos Estados Unidos, eles deveriam ser liberados de tais restrições. Tal promessa nunca deveria ter sido pedida nem concedida. Olha só, eles prometeram, esses dois jovens pioneiros aqui de Madison, prometeram, a gente não vai ir lá para o NASP pedir alunos. O NASP, quem quiser fazer o curso tal, venha para Madison. Não, a gente não vai fazer isso. É o que a União Central Brasileira, a gente não vai fazer isso. Prometeram. Mas Ellen White diz que deveriam ser liberados de tais restrições. Tal promessa nunca deveria ter sido pedida, ou seja, a União Central, seja lá quem for a entidade, não deveria ter pedido para Madison, por favor, não vá para o NASP pedir alunos nossos pescar no aquário. Nem deveria ter sido concedido. Então, mesmo se a União pedisse isso, eles deveriam falar assim, não, a gente vai continuar indo, a gente vai continuar de uma forma ou de outra, nós não aceitamos. Ellen White disse que era um dever deles não aceitar. Mas a gente deve fazer tudo que seja ao nosso alcance para ter harmonia. Isso aqui não quebra princípios, mas Ellen White diz que não é para ceder. Quebraria um princípio não ceder? Não quebraria um princípio de nossa fé. Mas mesmo assim não era para ceder. Esse é o legado de Madison. Escolas de sustento próprio, instituições independentes. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Ela escreveu isso em 1905, olha só, é importante sempre ver a data. Ellen White ajudou a fundar as escolas da igreja, sim, mas ela diz que ele vai suscitar dentro do povo comum. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. O que é uma surpresa? Eu não contava com isso. Será que vai ser pela linha regular que ele vai encerrar a obra? Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos, tá? Entre os pescadores. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. No que estiver em nós, seguindo tudo que a gente ouviu. Mesmo assim, se a gente puder ter paz, ok. Se for possível, ótimo. Nós não temos que ir lá provocar por coisinhas tolas, sabe? Coisa barata, assim, caçar briga. Mas quando realmente envolve qualquer intromissão, esse assunto aqui deve passar pela nossa comissão primeiro. Daniel, faz no Congresso MV só sobre saúde. Aí não vai gerar atrito. Tudo isso aí não é possível ceder. Eu quero aqui apresentar para vocês um ministério independente que tem sido uma bênção para o mundo adventista aqui no Brasil. IAG. Eles publicam livros. Por exemplo, esse aqui, O Ritual do Santuário. Quem foi Andreasen foi quem protestou quando saiu o livro Questões sobre Doutrina, lembra que dividiu a igreja. Herbert Douglas e Dennis Priebe e muitos outros recomendam Andreasen, ele é pastor oficial da igreja que já morreu. E esse livro tem o seu clímax no capítulo chamado A Última Geração. É daí que vem a teologia da última geração, que é tão combatida hoje pela nova teologia. É o que vai preparar um povo, os 154 mil, para estar sem pecado. Porque senão, a gente vai esperar. Deus aguarda com fremente desejo a manifestação de si em seu povo. Quando isso acontecer, é que vai vir a segunda vinda. Não é quando o Trump assinar não sei o quê. Não.
é quando o povo estiver pronto, é quando a noiva estiver pronta para o casamento. Então, tá? Isso aqui é importante. Aí, Dennis Priebe tem esse livretinho aqui, Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, tá? Porque é importante a gente saber o que é evangelho primeiro. É uma coisa importante. O pessoal fala assim, isso aí é secundário, para de discutir isso aí, vamos lá pegar o evangelho para o mundo. Mas nós temos que sentar primeiro e saber o que é o evangelho de fato, a definição bíblica. Dennis Priebe, você também conhece lá do YouTube, você vai poder ver ele, tem ele lá legendado. Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, importante, já li também. Aí alguns livretos gratuitos. Olha só, como Folhas de Outono, né? Pecado Ser Tentado. Esse aqui junto com... esse aqui é de autoria de Joe Cruz, que foi o pioneiro da Amazing Facts, que veio antes do Doug Batchelor, tá? Da Amazing Facts. Ele foi o pioneiro, foi ele que fundou, na verdade, de uma forma bem simples, ao ponto, tá? Muito legal esse livretinho gratuito do IAG. Aí temos o que é ser um Adventista do Sétimo Dia, nossa identidade, a importância disso, tá? Muito importante. Aqui o autor, Dennis Priebe. Aí um capítulo do livro desejado, se chama Está Consumado, em forma de livreto. Ótimo para você dar para pessoas não adventistas, como evangelismo, na Semana da Paixão e tudo mais, tá? Livretinho gratuito para você, Folha de Outono. Sobre saúde, tem esse livretinho aqui, tá? Ana Maria Freitas fala sobre saúde, importante, é o braço direito da Terceira Mensagem Angélica. O Dragão, a Besta e a Mulher, também de Joe Cruz, importante para os nossos dias. E sobre a confiabilidade da Bíblia, também temos um do Silverino. Tá? Ele é o diretor do IAG. Qual lei foi cravada na cruz? É importante para evangélicos isso aí. Ele trabalhou já muito com evangélicos, defendendo a doutrina Adventista do Sétimo Dia. Aí tem aqui um lançamento do Materiais de 1888 de Minneapolis. Isso aqui é uma preciosidade. Só existe em inglês de Ellen White. São 4 volumes, tá? Material referente à Conferência Geral de Minneapolis, que foi tão importante porque lá era para ter sido derramada a chuva serôdia, mas foi impedido. Então, em português, é importante sabermos então como desimpedir e o que fazer para termos a chuva serôdia. A oposição da instituição, cartas que ela escreveu para fulano, ciclano, beltrano, tá? Mesmo para Jones e Wagner, vai ser os 4 volumes. Esse aqui é o primeiro, capa dura, até uma versão limitada, e também tem a edição em brochura. Tudo isso aí foi publicado pelo IAG, o Ministério Independente, que seguiu aqui o exemplo de Madison. Tá? Eu conheço o Silverino, ele mora em Capitólio aqui agora, junto conosco, aqui perto, e ele é muito ativo, assim, bem rápido, de publicar um livro rápido e sem gastar muito tempo, tá? Porque realmente a nossa mensagem é urgente. E mais um livro que o IAG está vendendo é A Solução de Deus, de Russell e Colin Standish, o que fundou o Heartland e inspirou o IEST. Tá? O caminho convencional da psicologia está equivocado. Ele provando aqui pela Bíblia o jeito certo para depressão, culpa e distúrbios mentais. Muito importante e valioso isso aqui. É uma tiragem limitada e, portanto, está à venda nesse momento aqui pelo IAG. Esses livretinhos aqui que você vê são gratuitos e são pagos por pessoas leigas que querem ajudar, que querem contribuir. Olha, doação, oferta, tá? Se você quiser contribuir então com o IAG, aparece aí na tela os contatos. Esse aqui é vendido. Então, são preços realmente simbólicos, mas esses pequenos aqui, tá? Esses pequenos ministérios que estão crescendo realmente têm muita agilidade para poder trazer a mensagem. Eu quero ler aqui, no Testemunhos para a Igreja, volume 4, uma citação de Ellen White muito importante. Muitos têm a questão da dúvida da questão do dízimo. Olha só o que a Ellen White diz aqui. Enquanto, porém, alguns vão a pregar, ele, maiúsculo, né, Cristo, pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas, ó, os dois aqui, com que se possa sustentar o ministério e também o quê? Disseminar a verdade impressa pela terra inteira. Então, segundo esse texto, é correto dar dízimos para a disseminação da verdade impressa também. Tá? Um texto de Ellen White muito mostrado
em contra disso é esse aqui, ó, que diz assim, Ellen White diz lá em Testemunhos 9, a obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Então aqui é dito muitas vezes, mas tem que ter união. Os leigos têm que trabalhar em harmonia, em união com a igreja. Se você for ver o parágrafo inteiro, é importante ler o que diz logo antes. A pessoa não pode começar no meio do parágrafo. Olha lá o que diz antes. Os dirigentes da causa de Deus, como sábios generais, devem delinear planos para fazer movimentos de avanço ao longo de toda a linha. Em seus planos devem dar atenção especial à obra que pode ser feita pelos membros leigos em favor de seus amigos e vizinhos. Então, se a igreja estiver cumprindo aquelas condições lá que eu mencionei no começo, vem aqui angariar fundos, vamos lá, juntos, então realmente vai ter essa harmonia. Mas quando não há essa cooperação, quando nem quer, por exemplo, nem visitar o Congresso MV para saber como é que não é, e já quer proibir, já quer corrigir antes de ter ido lá, então fica difícil, sabe? Ter essa harmonia. Na realidade, a igreja precisa entender que esses ministérios não estão aí para dividir, mas sim para somar. Porque quando esses ministérios vêm mostrando o que a Bíblia diz, o que o Espírito de Profecia afirma, eles precisam analisar isso daí, segundo a luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, para poder somar. Porque se soma, cada vez mais as pessoas vão tendo mais inteligência, vão tendo mais sabedoria no assunto e cada vez mais vai se unir com a igreja. Agora, se ter um pouquinho de ciúmes, tipo, olha, vamos barrar porque só a IASD, isso aí, para a obra de Deus, isso aí é uma catástrofe. Sim, realmente. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que está contrário a qualquer planejamento humano. Por isso que se diz que os leigos vão encerrar a obra e tal. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Eventos finais 203.3. Aí, a senhora diz assim, ó. Eis que me são dirigidas as palavras. Minha mão está ao leme, e não permitirei que os homens controlem minha obra para estes últimos dias. Minha mão está fazendo girar a roda ao leme, e minha providência continuará a executar os planos divinos, independentemente das invenções humanas. Evangelismo 65.1. E aqui também tem isso aqui, ó. Introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Isso é profético, isso vai estar na Bíblia, trigo e joio, tá? Então isso é assim, é por isso que hoje em dia tem ministérios independentes que parece estar, não que seja tudo trigo, nem tudo joio, mas eu digo, se vê duas tendências, dois polos atraindo as pessoas, tá? Mesmo dentro desse ministério de apoio, muitas vezes, infelizmente. Então, nessa série, O Legado de Madison, nós vemos a validade dos ministérios independentes. Estou aqui sublinhando isso. Não estou dizendo que a IAD de Babilônia, jamais, isso aí, nunca diremos, para a graça de Deus, realmente está escrito, nunca vai se tornar a tal ponto apostatada, é apostasia na igreja, não é da igreja. Mas que as linhas irregulares, os ministérios independentes têm validade, Ellen White endossou, e temos a liberdade de poder canalizar meios para eles, ok? Então, o legado de Madison, mostrando que o caminho alternativo das linhas irregulares, ministérios independentes ou de apoio, seja qual for o nome, mas o fato é que juridicamente separado da igreja,
é válido. Ellen White endossou e prestigiou com a sua presença. É a única vez que ele fez parte de uma comissão administrativa, de uma instituição, de uma escola, hospital, foi lá em Madison. A única vez. E ela fez parte até quase a sua morte, quando estava muito fraca para fazer parte. Em 1914 só foi que ela renunciou por questões de saúde, mas o fato foi que ela endossou, então é válido, tá? E na segunda parte nós veremos então detalhes de Madison, como é que era a rotina deles, o que eles faziam, o que não faziam, vendiam, o que aconteceu, o que foi acontecendo com eles, tá? A oposição agora começa a ficar mais teológica, inclusive, vai começar a ficar interessante, acusações de dissidente também, coisa assim, tá? Na segunda parte veremos isso e depois veremos como que Madison acabou, infelizmente, por que nós perdemos a Madison e lições que podemos tirar disso. Ajoelhemos então para orarmos a oração final. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos por essas histórias que podemos aprender e tirar lições que podemos pensar por nós mesmos e seguir a nossa consciência segundo o que está escrito. Pai, nós amamos a igreja, amamos essa causa, essa missão, que possamos não ser mal entendidos, mas para levar avante a obra. Mesmo que haja mal entendido, mesmo que haja oposição, isso é profético. Jesus disse, não é o servo maior que seu Senhor. Se perseguiu a mim, vão perseguir a vós também. Me chamaram Beelzebu, portanto, obrigado pelo privilégio de poder sofrer afrontas por esse nome. E leve avante a tua obra, Senhor, do seu jeito, do teu jeito, com o Espírito Santo atuando, operando essa conclusão da obra, Senhor, que seremos meros instrumentos. Queremos seguir tudo que a Senhora White disse, o que tu disseste por tua profetisa. Queremos ser fiéis, Senhor, que não caiamos nem para a direita nem para a esquerda, que sejamos fiéis a Ti em tudo que está revelado. Derrama o Teu Espírito Santo, abençoe esse ministério do IAG também, o IBC e outros ministérios, Senhor, que estão surgindo, para que possam ir avante no espírito correto, na missão de levar a terceira mensagem angélica ao mundo inteiro. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.